pode usar a perseguição para que a igreja venha a expandir? É sobre esse tema que iremos tratar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos, versão completa. No ar, programa EBD Comentada Online, edição Adultos, lições bíblicas, CPAD, terceiro trimestre de 2025, versão completa. Aula comentada do início até o final. Apresentação, Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui vindo da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro ou de outras partes do mundo. No programa EBD Comentado Online, eu explico a lição do início até o final e esse programa serve para que os professores também venham preparar as suas aulas, para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data e para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. E como sempre fazemos, vamos começar o nosso programa com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai e Pai querido, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas neste momento. Eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um que está assistindo, Pai querido, esta aula, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para que haja uma compreensão e para que nós possamos também, Senhor, praticar o que vamos aprender aqui. Nos ajuda, Senhor, pois nós sabemos, Senhor querido, que as lutas, os desafios, Senhor, se colocam diante de nós todos os dias, mas precisamos avançar. Não podemos, Senhor querido, por causa dos problemas, das dificuldades, pararmos. Ajuda cada professor, cada professora, toma cada aluno, Senhor, que eles vão ministrar também. Que a aula aqui e a aula lá seja uma aula edificante, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, é sempre um prazer para mim estar aqui com vocês. Então, nós vamos adorar a Deus com o louvor 394. Então, vamos adorar a Deus. Já pegaram aí as suas harpas? Então, louvemos ao Senhor. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser sua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares a perfeita paz. Glória a Deus, aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, seu ministério. Que o Senhor abençoe todos os professores que estão aqui nos acompanhando no canal, todos os alunos, todos aqueles que estão aí seguindo, que estão aí acompanhando aí o meu esposo, que estão aí orando, jejuando, enfim. Que Deus continue abençoando vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu quero agradecer mais uma vez a participação da minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna. Eu quero agradecer a vocês também que felicitaram ela pela passagem do aniversário dela, tá bom? Deus continue abençoando a vida de vocês. Como essa aula é gravada depois de passar o aniversário e a esposa ela deu um probleminha no ombro dela, ela não pôde gravar para poder agradecer, porque esse louvor que eu estou usando aí é um louvor que já estava gravado. Mas, de qualquer maneira, eu estou agradecendo em nome dela todos que felicitaram ela pela passagem do seu aniversário no dia 28 de agosto desse ano de 2025. Bom, nesse momento, nós podemos dar aí prosseguimento à nossa lição, só que hoje eu quero abrir aí com o que vamos falar no próximo trimestre. Quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos, corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A revista ela vai propor mostrar que tanto o corpo como a alma como o espírito estão envolvidos nessa transformação. E aí nós vamos ter lições como o homem, corpo, alma e espírito, tricotomia, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, o corpo e as consequências do pecado, o corpo como templo do Espírito Santo, tá? A alma, a natureza imaterial do ser humano, a consciência, o tribunal interior, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, tá? Vontade, o que move o ser humano, espírito, o âmago da vida humana, espírito humano e as disciplinas cristãs, o espírito humano e o espírito de Deus, e preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Ou seja, nós somos um ser completo. Muitas vezes nós esquecemos que nós temos um corpo que tem limitações e nós queremos ir além. Ah, não, mas eu estou fazendo a obra do Senhor. Mas acontece que tem muita gente ficando doente aí porque está indo além dos seus limites, além da capacidade que o seu corpo aguenta. E isso passa a ser uma coisa desagradável a Deus, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Só que nós vamos tratar disso no próximo trimestre. Bom, continuamos aí a igreja em Jerusalém, é o livro de Atos que estamos falando aí, sobre doutrina, comunhão e fé, base para crescimento da igreja em meio à perseguição. E a lição de hoje é a expansão da igreja, a lição de número 10, que será ministrada no dia 7 de setembro de 2025. Essa aqui é a lição completa, é uma versão mais detalhada. Mas nós temos também a versão direto ao ponto, que é uma versão mais objetiva. Você pode acompanhar aí a versão direto ao ponto aqui no canal também. Quero recomendar você também a assistir Entendendo Atos 8. Por quê? Porque é sobre esse capítulo que está sendo tratado. Então você encontra aqui no canal, encontra também nos vídeos de recomendação Entendendo Atos 8, porque é algo muito importante para você compreender a lição de hoje. Lembre-se de uma coisa: se você não se esforçar em estudar, em aprender, em se debruçar para poder conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, você é que vai perder. É você que vai ficando para trás. É você que vai acabando fazendo coisas que não deveria por total ignorância. E Deus não terá nem eu, nem você como inocente, porque a palavra está à nossa disposição. Texto áureo: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8, 4 e 5. Nós vamos falar sobre isso durante a lição. Verdade prática: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Lembrando que o limite aqui é porque eles estavam em Jerusalém e precisavam sair para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse ultrapassar os seus próprios limites não é você ir além do que o seu corpo aguenta, tá? Para você não poder fazer confusão com o que está sendo ensinado aqui. Leitura bíblica em classe, Atos 8, do 1 ao 8, 12 a 15. Então eu já recomendei e volto a recomendar. Tá aqui para você poder aprender. Você só não aprende se você não quiser gastar um tempo para poder aprender. Só que, se você não quiser gastar o tempo, quem vai ficar sem crescimento não sou eu, vai ser você. Palavra-chave: evangelização.
O que significa a evangelização? Vem do verbo grego, evangelizo, que significa anunciar boas novas ou proclamar o evangelho. Ele se relaciona com o substantivo evangelion, no caso, boa nova, boa notícia, tá? Esse anúncio não era qualquer boa notícia, mas a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Tá em Lucas 4,18, Romanos 1,16. No hebraico, há ecos dessa ideia na raiz bazar, tá? No hebraico, que também significa trazer boas novas. Está em Isaías 52,7. Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Bom, vamos para a nossa introdução de hoje. Imagine uma igreja unida, em crescimento, cheia do Espírito Santo, mas ainda confinada em um só lugar. O que isso mudaria? O que isso beneficiaria o reino? Uma igreja unida, crescendo, cheia do Espírito Santo, mas em um só lugar. Para pensar nisso. Se o tema é a igreja em expansão, para pensar nisso. Em Jerusalém, os primeiros cristãos viviam esse cenário, mas Deus tinha um plano maior. Foi então que veio a perseguição. Deus permite a perseguição. Deus permite coisas acontecerem na minha e na sua vida para nos fazer crescer. Senão nós vamos viver uma vida de acomodação, no comodismo, na inércia. Então Deus permite coisas acontecerem na nossa vida para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos avançar. O martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão, abalou profundamente a comunidade, ou seja, a igreja. Um homem justo, cheio do Espírito, apedrejado até a morte. E aqui entra uma questão. Há muitos cristãos, principalmente no meio pentecostais, que acreditam, sem base bíblica nenhuma, que obedecer a Deus os livra de situações adversas. A Bíblia diz que estamos enganados se pensarmos assim. Tem muito cristão que se ofende com o próprio Deus porque diz para Deus, Deus, mas eu estou te obedecendo. Mas eu estou fazendo a tua vontade. Estevão estava obedecendo, estava fazendo a vontade, estava cheio do Espírito Santo. E chegou o momento da sua partida e ele parte como Marte. Ele é apedrejado até a morte. Quando você pega o Novo Testamento, Jesus já chega no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, como queiram chamar, no capítulo 5, logo no início, e ele vai dizer que bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então Jesus já deixa claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Paulo, nas suas cartas, ele diz que todo aquele que quiser servir o Senhor piamente padecerão perseguições. Atos dos Apóstolos fala que todo aquele, por causa do Evangelho, aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor, importa que por muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Então, precisamos desconstruir essa ideia que a obediência vai nos livrar das tribulações. É claro que viver uma vida de obediência nos livra de tomar decisões que não deveríamos tomar, muitas vezes. Somos humanos, uma hora mesmo obedecendo a Deus, nós podemos acabar fazendo coisas que não deveríamos. Mas vai nos livrar bastante. Agora, dizer que vai nos isentar, não vai. Não vai. Então ensine isso aí na sala de aula. Porque tem crente cristão até que acha o seguinte, eu tenho crédito com Deus. Eu oro, eu jejuo, eu faço a obra do Senhor, estou prestando serviço no reino para Deus. Não, eu faço tudo isso. Então, eu tenho mérito, eu tenho crédito para orar e o Senhor me responder. Tá enganado, tá enganada. Tudo é pela graça, favor imerecido. Deus não faz porque eu mereço. Eu só estou na presença de Deus porque Cristo foi o meu substituto. Então, como é que eu mereço? O que eu mereço se eu só estou porque Cristo morreu no meu lugar? Eu não tenho merecimento. Então todo aquele que se chega achando que tem merecimento está se comportando igual o fariseu de Lucas 18, versículo 9 em diante. Ele faz uma oração como se ele fosse o melhor dos melhores. Ele só falta dizer para Deus assim, Deus, tu tem muita sorte de ter um servo como eu, porque eu sou maravilhoso. É o que parece. O que está escrito lá em Lucas 18, do 9 em diante, tá bom? Um homem justo, cheio do Espírito, foi apedrejado. Mas, como veremos hoje, Deus transforma tragédias em triunfos. É nesse processo, a igreja deixou de ser apenas um grupo de Jerusalém para se tornar um movimento que atravessaria fronteiras, culturas e corações.
Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então primeiro vem o revestimento, depois eles saem. Só que eles ainda não tinham saído, então a perseguição vem para eles saírem. Na lição de hoje veremos como esse mandato começou a se cumprir, não por estratégia humana, mas por fidelidade divina. Número 1, a igreja diante da perseguição. Como é que ela se comporta? A perseguição é um dos temas centrais em Atos. Você já percebeu isso? Estudando? Observando? Você começa a ver, por causa de um milagre do Senhor usar Pedro e João para curar o coxo, já começa a perseguição. Mas ao contrário do que muitos pensam, ela não é um sinal de fracasso, mas de fidelidade. Muita gente não se posiciona no meio cristão justamente para não passar perseguição. Só que aí você deixa de ser luz, você deixa de ser sal. Você acaba, aquele que se omite quando pode falar a verdade, quando está diante de uma situação que ele deve se posicionar, tem pecado por comissão, ou seja, aquilo que você faz, e tem pecado por omissão, aquilo que você deixa de fazer, que você deveria fazer. Pouco se fala disso, mas é verdade. Embora perseguida, não fragmentada. O que isso quer dizer? Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. O que aconteceu? Eles não se contentam apenas em matar Estevão. Agora eles começam a perseguir a igreja. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. Nós já lemos sobre isso. O fato de eles não terem sido dispersados, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos, só que eles não saíram de Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. Havia uma igreja em Jerusalém que também precisava estar sendo ali amparada. Então ali estavam os apóstolos. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu. Ela não atinge só Jerusalém, ela atinge toda a circunvizinhança, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Existem pessoas que, quando se trata do tema de perseguição, eles não aceitam dizer que a igreja no Brasil é perseguida, porque não está se vendo crentes serem presos por causa de serem cristãos, ou de se proibir falar do amor de Deus de uma forma total. Existem níveis de perseguição. A perseguição no nosso país tem muito mais um viés ideológico, que é muito mais permissivo, muito mais forte nesse caso. Ele perverte de uma forma assim, porque ele vai pervertendo aqueles que são alcançados. Então é algo assim muito grave. Perder a vida é grave, mas você vai ver que os cristãos no passado, eles perdiam a vida e não negavam Jesus. Existem pessoas que vivem em países que o evangelho é proibido, que não negam Jesus e morrem por causa do amor a Cristo. Então, é uma falácia. Se você está ouvindo cristãos aí defendendo e dizendo, não tem perseguição. Como não tem perseguição? Você tem que escolher as palavras que você vai falar, mesmo que sejam bíblicas, por causa de punições, até em plataformas. Porque se você não tiver cuidado como você fala, existe uma punição da plataforma. Às vezes é tirado o conteúdo por causa do que você falou, mas está lá na Bíblia. Então como é que não tem perseguição? Não tem cerceamento? Então tem gente vivendo em outro mundo, só não é aqui na Terra. Porque, na verdade, existe uma perseguição, sim, só que ela tem níveis. Níveis. E uma coisa que eu vou dizer, o esfriamento na fé, quando vem pelo ataque ideológico, ele é terrível. Porque se existem cristãos que começam a se conformar com o mundo, eles começam a contaminar outros cristãos. Enquanto na igreja primitiva, eles não negavam a fé, havia quem acabou se desviando, mas eles não negavam a fé e morriam por causa do nome de Jesus. Então existe perseguição? Sim. E cuidado com esses falaciosos que ficam dizendo que não tem perseguição. Tem perseguição sim. Tá bom?
Então vamos lá. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Então vamos lá para algumas explicações sobre esse tópico aqui, esse ponto. A perseguição foi generalizada. Atingiu todos os crentes, não apenas os líderes. Certo? Então, pegou todo mundo. Mesmo que os apóstolos ficaram em Jerusalém, estão debaixo de perseguição, e a igreja que está em Jerusalém também debaixo de perseguição. Os apóstolos ficaram, não por covardia, mas por propósito. A igreja precisava de liderança no centro. A liderança é o exemplo. Não estamos aqui comparando o mundo humano com o mundo animal de maneira nenhuma, mas no mundo animal, aonde tem um líder, ele se posiciona. Ele não foge. Líder não foge. Líder não corre. Líder está na frente. Então, isso, numa diferença de até grupos de animais, o líder sempre se posiciona, porque ele é líder. Então, não foi por covardia, eles não estavam em covardia. Eles estavam por um propósito. A dispersão não foi desorganizada, foi guiada pelo Espírito, não apenas pela fuga. Então, eles são perseguidos, mas o Senhor está direcionando eles. Tanto está direcionando que ele manda até um para um lado, vai o outro para outro, e eles vão fazendo aquilo que o Senhor tem para que eles façam. O que nós podemos aprender nesse ponto? Isso nos ensina que a unidade da igreja não está em um lugar. Isso aqui é interessante. Eu estou aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, realizando esse programa. Sirva ao Senhor. Tem pessoas me assistindo na Holanda, que serve ao Senhor. Na Bélgica, que serve ao Senhor. Nos Estados Unidos, que serve ao Senhor. Na Bolívia, que serve ao Senhor. Então a questão não é geográfica, tá? Isso nos mostra que a unidade da igreja não está em um lugar, mas em Cristo. Mesmo separados geograficamente, os crentes permanecem unidos na fé, no Espírito e na missão. Então estamos unidos na mesma fé, estamos unidos no mesmo Espírito, e precisamos estar unidos na mesma missão. E aqui que complica. Porque tem cristãos morrendo em várias partes do mundo, enquanto muitos de nós, no lugar onde não há uma perseguição física diretamente, estamos de braço cruzado. Isso não agrada ao Senhor. Porque Deus não nos chamou apenas para irmos para o céu. Deus nos chamou para levarmos, através da sua palavra, outras pessoas para o céu. E não é quem eu goste. É todos aqueles que têm aí, eu tenho acesso e posso falar do amor de Cristo. E eu prego de duas formas. Eu prego através do meu testemunho, que é esse aqui fala mais alto, e através das palavras que eu falo. Se o que eu falo não condiz com o que eu vivo, ou com quem eu sou, o meu testemunho, a minha pregação não está valendo nada. Então, eles tinham dois compromissos. Eles tinham um compromisso, mas eles precisavam se posicionar de duas maneiras diferentes. Falar do amor de Jesus, mas viver esse amor para que eles pudessem ver em nós esse amor e pudessem tomar a decisão de querer a Cristo. 2. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Atos 8:2. A palavra cofetóis, tá? PH aqui tem som de F, né? Cofetóis, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. E aí vamos falar um pouquinho aqui, explicar. A morte de Estevão foi sentida como uma perda familiar. Isso aqui é importante. Ele fazia parte do corpo. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Havia compaixão e dor e reverência. Havia compaixão, dor e reverência. Eles não fugiram em silêncio. Choraram e lamentaram. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Eu já perdi um filho, com 29 anos, meu filho primogênito. E eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas que vão perder uma pessoa da família e às vezes no próprio dia do sepultamento, eles vão estar no templo à noite. Mas existem pessoas que vão levar uma semana, pode levar 15 dias, pode levar um mês. Ah, mas ele está deixando de vir adorar o Senhor, não, ele está adorando ao Senhor em casa nesse momento de luto. Pode ficar em paz. A gente tem que parar de ser insensível, a gente tem que parar de não praticar o amor. Ah, pastor, mas acontece que eu não sou assim. Você é você, eu sou eu, ele é ele, ela é ela.
A gente tem que respeitar o tempo de luto. Tem passagens na Bíblia que os israelitas ficavam 70 dias de luto. 40 dias de luto. Eu tô defendendo que o crente fique 40 dias sem ir pra igreja só porque perdeu, só porque, entre aspas, né? Porque perdeu um familiar? Não, não é isso que eu estou mostrando. Mas eu estou mostrando que cada um reage de uma maneira. Cada um vai ser refeito de uma maneira. O consolo do Espírito vai trabalhar na vida dele de uma maneira, porque Deus trabalha de forma individualizada também, porque nós somos seres individuais. Então nós temos que aprender a respeitar isso. O próximo trimestre vai deixar isso muito claro. Então respeite o luto da pessoa. Ah, não sei o quê. Aí fica falando um monte de coisa. Aí Deus tá vendo, tá só computando. Falta de amor, falta de compaixão. Pronto, acabou. Falta de empatia. Eu não quero, irmão, ser penalizado. Eu não quero que Deus me veja como uma pessoa que não tenha compaixão. Então, se tem, ora por ela. Ora por ele. Em vez de ficar falando mal, vai orar. Senhor, teu filho tá perdendo. Tem uns dias que ele não vem. Senhor, ajuda ele. Dá força a ele. Entre em contato. Veja se permite uma visita. Às vezes, no momento, ele não tá permitindo. Ele não tá em condição. Ela não tá em condição. Ah, mas eu já perdi um filho também e não agi assim. Você é você. Eu sou eu. O outro é o outro. Então eu posso falar com propriedade que eu perdi meu filho primogênito com 29 anos, irmão. Posso falar sem problema nenhum. Eu posso falar. Uma perda de filho não é o pai que deve perder o filho, é o filho que deve perder o pai. Não é a mãe que deve perder o filho, é o filho que deve perder a mãe. Essa é o caminho natural. Então vamos ter um pouco de compaixão. Porque aqui, olha aqui. Ah, pastor, mas acontece que eles perderam Estevão, mas eles continuaram fazendo a obra. Eu sei, mas são irmãos em Cristo. Eu tô falando da família, tá bom? Eu tô falando da família. Em nome de Jesus, vamos entender as coisas? Em nome de Jesus. Eles não fugiram em silêncio. Choraram e lamentaram. Eles estão sendo perseguidos, mas eles estão lamentando pela perda de Estevão. Isso mostra a compaixão. Isso mostra o amor. Eles estão sentindo dor pela perda. Se nós... É claro que nós não estamos pensando nisso, mas se uma parte do nosso corpo é tirada, uma pessoa que perdeu um dedo, ele vai sentir dor. O corpo todo vai sentir dor por causa daquilo, irmãos. Cadê o chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram? Parece que está invertido. Nós estamos chorando pelos que se alegram e se alegrando pelos que estão chorando. Tem muito cristão assim. Bem feito. Mexeu comigo, olha o que está acontecendo. Irmão, se Deus fosse entrar na causa pessoal de cada crente, porque um ofendeu, outro ofendeu... Todos somos filhos de Deus. Me explica isso. Eu não sei na sua casa, mas eu entendo, como pai, que se você começar a beneficiar filho, o filho que está sendo beneficiado vai se tornar soberbo, arrogante. Ele vai se achar melhor. Ele vai começar a fazer coisas, por quê? Porque ele acha que ele é o protegido do papai e da mamãe. Então, em casa, nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Entre os filhos, a correção tem que ser feita de uma forma equilibrada para que aqueles que estão sendo corrigidos não achem que alguém está sendo favorecido. Precisa ter saber. Agora, Deus, que é o Todo-Poderoso, ele é a própria sabedoria. Você acha que ele vai fazer isso? Mas tem crente que acha que é assim. Ah, eu sou a menina dos olhos de Deus, e ele também é. Todos são filhos. Se você for colocar por esse lado, então... O texto não especifica quem eram eles, esses homens piedosos. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. Alguns acreditam. Então, como eles estavam em Jerusalém, parecia que lá não estava sendo tão intensa a perseguição. Então, talvez tenha sido eles que enterraram Estevão. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento, antes também de fugirem ou serem dispersados. O que podemos aprender nesse ponto? Luto não é desespero. O que é desespero? É alguém da nossa família ter falecido, no momento do sepultamento lá, chorar é normal, se derramar em lágrimas é normal, mas na hora que vai o esquife, vamos usar um termo bíblico, você sabe do que estamos falando, ele vai descer a terra ali, alguém, eu quero me jogar aí dentro também. Aí já é desespero. E Paulo disse para nós não sermos como os demais. Ah, pastor, onde está escrito isso? Calma aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, Deus não quer que eu e você nos comportemos como os não cristãos, que não têm esperança.
mas nós temos esperança. Esperança é uma convicção presente de uma expectativa futura, vida eterna. E para haver esperança é preciso haver fé, confiança naquele que prometeu. Jesus disse: eu irei, mas voltarei para vos buscar. Então nós precisamos não agir como aqueles que não têm esperança. Jesus não parou por causa do luto. Mateus 14, eu quero colocar esse texto, versículos 13 e 14. Jesus não para. Pastor, o que tinha acontecido nesse texto? Morte de João Batista. João Batista foi degolado, mas Jesus não para. Vamos colocar aqui para você? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para o lugar deserto, apertado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Isso aqui é depois da morte de João Batista. Versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mesmo diante do luto, ele não para. Por quê? Porque ele tinha uma missão para cumprir. Já li para vocês. Vamos lá? O que podemos aprender nesse ponto? A igreja chorou, mas não parou. Sofreu, mas não se calou. Foi atingida, mas não derrotada. E aqui nós estamos falando da igreja como um todo, os membros, tá? Hoje, muitos cristãos enfrentam perda de entes queridos, liberdades, saúde. Às vezes é preso, né? Doente. Mas o luto cristão não é sem esperança. Ele é confortado pela esperança da ressurreição. Teremos vida eterna. 3. Mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Sentir tristeza é humano, mas nós não podemos ser tomados pela tristeza, guiados pela tristeza, devorados pela tristeza. A perseguição poderia ter silenciado a igreja. Ah, perseguição não vou falar mais de Jesus, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Em vez disso, tornou mais forte sua voz de proclamação. O martírio de Estevão não foi em vão. Como semente lançada na terra, sua morte abriu oportunidades para Deus gerar novas vidas. Irmãos, a igreja, diante da perseguição, ela não parou. Ela expandiu. Por quê? Porque os membros da igreja viviam em comunhão com Deus. Eles não tinham um momento devocional. Ah, no templo, de noite. Ah, de manhã, no momento de fazer uma oração. Ah, na viração do dia, um momento de oração. Não, eles estavam em momento devocional diário. Diante, o tempo inteiro. Estavam ligados com Deus. Tinha uma comunhão profunda com Deus. Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Existem cristãos que até entendem o seguinte: estou no templo, é um momento de comunhão com Deus. Saiu do templo e não tem mais comunhão com Deus. Ele começa a... Ah, não, mas é a minha vida secular. Como assim? Você pode até querer chamar de secular, mas não existe vida secular por cristão. Por quê? Porque você é cidadão do reino. Não existe. Uma pessoa não deixa de ser cidadão brasileiro porque saiu da geografia do Brasil. Tá no Japão, não é mais brasileiro, é japonês. Tá nos Estados Unidos, não é mais brasileiro, é americano. É claro que não. Então, você tá no templo, você é cidadão do reino. Você tá na rua, você é cidadão do reino. Tá no trabalho, é cidadão do reino. Tá na escola ou faculdade, é cidadão do reino. Tá no lazer, é cidadão do reino. O seu comportamento não pode mudar. Entenda isso. Como semente lançada na terra, sua morte abriu oportunidades, como foi dito, né? Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, Estevão, trazendo consequência para todos, mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Como é que uma igreja, os membros da igreja conseguem isso? De si mesmo? Não conseguem. Então é por isso que precisa haver o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Para que mesmo diante de um cenário totalmente contrário, os membros da igreja possam avançar. O que podemos aprender nesse ponto? Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Estevão morreu e a igreja produziu muito fruto. Vamos refletir sobre esse tópico? Você está passando por uma dispersão na vida? Uma rejeição? Uma dor? Uma mudança forçada? Pergunte-se: como Deus quer me usar nesse cenário? Deus é especialista em nos usar em cenários desfavoráveis. Mas você precisa se colocar diante do Senhor. Lembra de José?
Onde José estava? Preso. Por que José estava preso? Porque foi vendido primeiro pelos seus irmãos, injustamente. Depois foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Potifar manda José para a prisão. José poderia estar extremamente revoltado com tudo e com todos. Mas José resolveu ficar no Senhor. José resolveu confiar em Deus. José estava sendo treinado, estava sendo amadurecido. Sua fé estava sendo fortalecida. Você sabe quando uma pessoa vai para a academia ou faz algum tipo de exercício, mesmo fora da academia, para fortalecer os músculos? Com o passar do tempo, os músculos vão sendo fortalecidos. Mas leva tempo. A mesma coisa é a fé. Para os músculos serem fortalecidos, é preciso exercício. Para a fé ser fortalecida, é preciso passar por tribulações e permanecer, perseverar. Aí a sua fé está sendo fortalecida, está sendo exercitada. E aí José está lá, na prisão. Aí o padeiro tem um sonho, o copeiro tem um sonho. José podia dizer assim, não tô nem aí, não quero saber, problema de vocês. Ninguém está resolvendo o meu problema. Olha aí o egoísmo. José não deixa o egoísmo tomar conta de si. José não deixa o eu tomar conta dele mesmo. O egocentrismo. Não, eu não mereço estar aqui. E esses aí estão aí porque fizeram alguma coisa contra Faraó. Eu não quero nem saber. Eu não sou egípcio. Não quero nem saber. Não. Aí José pergunta. José tinha compaixão, José tinha empatia. José chorava com os que choram e alegrava com os que se alegravam. José pergunta para eles o que aconteceu. Eles contam o sonho. José dá a interpretação dos sonhos. Um vai morrer daqui a 3 dias e o outro vai ser restituído ao cargo, que é o copeiro. Foi através de José deixar Deus usar diante de momentos tão difíceis da sua vida que lá na frente a porta se abriu para José. Porque o copeiro disse, lembro-me do meu pecado. Quando eu estava na prisão, houve um hebreu que falou assim, assim. Faraó fala, manda chamar ele. E se José se nega a deixar Deus usá-lo no momento de dor? Então, professora, você está na luta? Eu também tô. Não para não. Não desiste não. Não abandona não. Cristão, cristã, você tá na luta. Obreiro, obreira da casa de Deus, quem quer que seja que esteja me assistindo, não para. É na perseguição que Deus vai nos fazendo crescer. É na perseguição que Deus vai estruturando a nossa fé. Agora, preste atenção. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos? Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer isso. Você vai vir na descrição desse vídeo. Você, se estiver no computador, no celular ou no notebook, você vai vir aqui e vai ter a descrição e você vai precisar clicar na palavra mais. A descrição vai ser aberta. O primeiro link aqui é o plano de lições bíblicas CPAD Adultos. Quando você clicar aqui, você vai vir para esta tela, aonde eu ofereço o plano de assinatura em 2 modelos, o plano Plus e o plano básico. Tanto o plano Plus como o plano básico, você pode assinar assinatura mensal, trimestral ou semestral. Lembrando a você que quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Mas qual é a diferença entre o plano básico e o plano Plus? Todos os 2 planos, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir. É idêntico ao que aparece na tela, sendo que o que está em preto é igual à revista e o que está em azul ou outra cor é o comentário que eu faço. Tanto o plano Plus como o plano básico tem o comentário para você poder imprimir em PDF, fazer suas anotações, enfim. Agora, se você assina o plano básico, o slide que aparece na tela durante as aulas aqui, ele é em PDF. Você não tem como modificar. É idêntico ao que aparece, mas você não tem como modificar. Então não são editáveis nesse caso. Porém, se você assinar o plano Plus, os slides são em PowerPoint. Então você pode colocar slide, tirar slide, você pode editar o que está escrito
modificar, é muito melhor, nesse caso, você adquirir o Plano Plus. Para adquirir, basta que você veja o plano que você quer assinar e venha aonde quer e clique em Assine Agora. Lembrando que se você um dia já foi assinante, você não vai vir por aqui. Você tem que ir lá dentro da plataforma, colocar o seu e-mail antes, a sua senha, entrar na plataforma para fazer renovação de plano. Se você tentar comprar o plano por aqui, você não vai conseguir, porque você um dia já foi assinante. Isso aqui é só para quem é novo assinante. Quem quer renovar a assinatura tem que ir lá dentro da plataforma. E o material é entregue dentro da plataforma. Você não vai receber nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que ir dentro da plataforma 8 a 10 dias antes da aula para poder pegar o seu material. E se você é um professor que não dá aula, você dá 1 ou 2 aulas durante o trimestre, vale a pena não fazer a assinatura do plano, mas vir aqui e contratar lições avulsas, essa tela verde. E aí, 8 a 10 dias antes da data da lição, você vai vir aqui, vai clicar aqui para adquirir a sua lição, nesse caso. Aí você vai receber o comentário em PDF e também o slide em PowerPoint e em PDF. Então, é muito simples, é muito fácil. Para adquirir o plano ou as lições avulsas, clique aqui no link que está na descrição ou no comentário afixado e tem uma aula edificante em nome de Jesus. Então você tem aí a oportunidade de adquirir o material de apoio da EBD Comentado Online Lição Adultos. Com certeza a sua aula vai ser uma aula que vai trazer aí um material e um conhecimento a mais, vai ajudar você. Pastor, mas aqui na igreja não tem data show. Não tem problema, você tem um comentário em PDF, você vai imprimir o comentário e você vai fazer as suas anotações que você quiser. Então o link está na descrição, no comentário afixado e nos vídeos... Não. Na descrição e nos comentários afixados, tá? Vídeo de recomendação é uma outra coisa. Bom, vamos lá. Tópico 2. A igreja que evangeliza. A igreja perseguida, a igreja está evangelizando. Essa é a igreja de Jesus. Agora chegamos ao coração da lição. A igreja não apenas sobreviveu, ela evangelizou. Ela poderia estar só fugindo e não falar. Não, ela está fugindo e falando do amor de Deus, fugindo e falando do amor de Deus, fugindo e falando do amor de Deus. A evangelização centrada na palavra. Irmãos, está difícil. Hoje a gente vê muita coisa sendo falada, mas na maioria das vezes não está centrada na palavra. Em Atos 4 lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o quê? A palavra. Irmãos, pregação é abrir a Bíblia, ler o texto, explicar o texto lido e aplicar as verdades que estão naquele texto. Isso é pregação. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Ou seja, a palavra estava neles. Eles estavam transpirando a palavra. Ou seja, eles falavam da palavra. E você vê que é diáconos falando da palavra. É outros falando da palavra, não é só pastores falando da palavra. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Note a ação. Foram dispersos, mas iam por toda a parte. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus não contou tudo para eles. Ele não contou. Ele não diz para eles, olha só, vocês vão ser testemunha, mas para ser testemunha, vocês vão ser perseguidos. Jesus não fala. Por quê? Porque muitas vezes nós não vamos suportar o que vai ser falado. Deus não te contou tudo o que ia acontecer na sua vida, nem na minha, quando nós aceitamos Ele. Deus fez várias promessas, eu vou fazer isso. Deus falou comigo logo no início, usou pessoas em profecia, tem um chamado contigo no ministério, tem um chamado contigo na palavra. Várias vezes se cumpriu, mas tem vários detalhes que não foram contados. Não foi contado, porque Deus sabia que eu não ia suportar. O quê? Como é que é? Me chamou para o ministério? Falava para mim que tinha um chamado no ministério como pastor. Deus falou comigo. Logo no início da caminhada, ele já começou a falar. Só que não foi falado sobre algumas coisinhas. Por quê? Porque eu precisaria estar com uma fé mais amadurecida para suportar. Então, naquele momento, não tinha. Então, Jesus não falou para eles que eles iam ser testemunhas, mas era através da perseguição. Então não se assusta. Eu fui enganado. Foi enganado não. A Bíblia mostra tudo isso.
pode não ter sido dito direto para você, mas a palavra está mostrando que vai ser para todos os cristãos, então você está incluído, eu também, tá bom? Não fugiram, levar a mensagem com eles. Ou seja, eles estão sendo perseguidos, mas eles não estão indo se esconder. Eles estão levando a mensagem com eles. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. Poderiam ter parado, né? Não, eu tô perseguido, querem me matar, eu vou falar de Jesus nada, eles estão me perseguindo porque eu sou um cristão, eu ainda vou falar de Jesus para que alguém possa dizer, lá vai um cristão, lá vai... Não, eles não se preocupavam com isso, eles se preocupavam em cumprir o chamado. A igreja primitiva operava sobre o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Vamos lá, o verbo anunciar, como já foi dito, é o mesmo usado em Marcos 1:1, o início do evangelho de Jesus Cristo. A palavra evangelho aqui é o mesmo que boas novas, tá? Anunciar. O que eles anunciavam? Isso aqui é uma pergunta interessante. Não eram ideias, teorias ou críticas. Você já viu aquele pregador que começa a pregar? Ele fala mais dele mesmo, do que ele anda fazendo, por onde ele anda e outras coisas mais do que da própria palavra? Nós não fomos chamados para poder pregar, anunciar nossas ideias, teorias ou críticas. Era a palavra de Deus, o evangelho. Para o não cristão, pregação no sentido de evangelização. Para o cristão, pregação no sentido de edificação. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Sem estar centrado na Bíblia não vai funcionar. O que podemos aprender nesse ponto? A igreja cresce quando é alimentada pela palavra e impulsionada pelo Espírito. Porque não é estratégias humanas que vai encher a igreja, irmãos. Estratégias humanas faz adesão, não conversão. As pessoas estão agrupadas ali, mas não tem conversão porque não tem transformação de vida. Como é que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus? Através do processo de transformação da minha vida. Se eu aceito Jesus, mas continuo dizendo que eu vou fazer do meu jeito, é como eu quero, eu não entendi ainda que precisa começar na minha vida o processo de santificação. Então tem duas coisas aqui que podem estar acontecendo. Ou realmente eu não tive um novo nascimento, eu fiz uma adesão, ou houve um novo nascimento, mas eu estou desapercebido que eu preciso agora viver de acordo com a nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. Certo? A pregação não é um discurso vazio, é a exposição da palavra de Deus. É fazer entender aquilo que muitos não entendem. O eunuco não entendia. Filipe perguntou, entendes tu que lês? Nós vamos passar por aí. Não podemos ter medo de falar de Cristo. Comece com a palavra. Compartilhe um versículo, um testemunho, uma promessa. Né? Isso aqui é o que podemos aprender aqui. A palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12. Ela tem o poder próprio. 2. Evangelização centrada em Cristo. Então eles usavam a palavra e quem era o centro? Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e ao chegar a Samaria lhe pregava a Cristo. Primeiro Jesus passou por Samaria, falou para a mulher samaritana, que chamou samaritanos e foi pregado para eles. E eles aceitaram também. Agora Filipe. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Quantas mensagens nós pregamos e Jesus nem aparece? Tem mensagem que nem fala no nome de Deus. Irmãos, como é que isso pode ser feito dessa maneira? Os pastores, eles responderão seriamente por permitir pessoas que preguem e não falam de Jesus, não falam de Deus, não falam nada. Só fala de performance, de personagens. Irmãos, entenda uma coisa, quem me segue aqui já ouviu falar isso, eu vou repetir de novo. Não é a história de José, é a história de Deus através de José. Não é a história de Moisés, é a história de Deus através de Moisés. Não é a história de Josué, é a história de Deus através de Josué. É Deus na história trabalhando através de seres humanos. Deus conta a sua história por meio de seres humanos. O que é a Bíblia? É a revelação de Deus do plano da salvação para nós, usando pessoas durante toda a revelação progressiva, de Gênesis a Apocalipse. Então nós deveríamos nos perguntar o seguinte, se a revelação é completa,
Isso aqui é importante, entender o todo para depois compreender as partes. Se a revelação é completa, até porque cada livro foi escrito completo, não tinha capítulos e versículos, isso veio depois para nos auxiliar a saber aonde está o texto. Se a revelação é completa, nós temos que nos perguntar o seguinte: de que maneira essa passagem se encaixa no plano da salvação? E quem é o centro do plano da salvação? Jesus. Então não tem como eu pregar no Antigo Testamento sem ir até Cristo. Porque se eu pregar sem ir até Cristo, eu tiro o centro da mensagem, que é Jesus. Acabou. Aí você fala assim, pastor, mas me diz uma coisa. Como é que eu vou pregar sobre Davi e Golias e falar de Jesus? Davi venceu o gigante. Golias. Jesus é o campeão de gigantes. O nosso campeão de gigantes. Jesus venceu a morte, o diabo, o inferno e o pecado. Eu posso até colocar aqui 4. Jesus é o nosso campeão de gigantes. Se estamos pregando para um público que é só cristão, tenha comunhão com o campeão de gigantes. Com certeza, em Cristo somos mais do que vencedores. Se vamos pregar para um público que tem não cristãos também, nós vamos falar. Você quer, a partir de hoje, ter um campeão de gigantes junto de você, na sua vida, morando dentro de você através do Espírito dele? Irmãos, é só começar a pensar um pouco e pedir, Senhor, dá-me iluminação, dá-me iluminação. De que maneira eu posso falar de Jesus dentro dessa mensagem? Ó, não é aula de interpretação, não é aula de homilética, mas é uma aula onde eu estou mostrando para vocês algumas coisas que são muito importantes. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. É claro que o pregador, ele precisa estar consciente dos acontecimentos em sua volta, do mundo, da sua atualidade, porque é justamente dentro disso que vai haver aplicações. E é justamente dentro disso que Deus vai falar ao nosso coração para combater as heresias da nossa época. Não da época da Bíblia, não da época da igreja primitiva, que pode ter heresias diferentes ou mais ampliadas do que aquelas daquele tempo. Então nós temos que ter conhecimento à nossa volta. Mas não vamos pregar sobre moda. Cristo era o centro da sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Vamos fazer umas explicações aqui. Filipe não pregava autoajuda. Não há nada de errado em uma hora ou outra se falar algo que esteja dentro do campo, mas o centro da mensagem é autoajuda. Filipe não pregava triunfalismo. Você só vai vencer, você vai só conquistar, você vai comer o melhor dessa terra. Engraçado que pega o Isaías capítulo 1 para falar que vai comer o melhor da terra, mas não fala do versículo depois. E não fala dos versículos anteriores. Porque Isaías está denunciando o pecado do povo de Deus. E fala para eles, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Só fala de comer o melhor da terra, mas esquece, se quiseres, decisão, e me ouvires, colocar em prática, vocês vão comer o melhor da terra. E o que era o melhor da terra? Era Deus não trazer juízo naquele tempo para devorar as lavouras, os inimigos virem destruindo tudo que eles tinham, como no tempo de juízo. Isso era comer o melhor da terra. Não ter o juízo de Deus sobre a vida deles. Só isso. Não tem nada assim. Comer o melhor da terra é Deus colocar tudo à sua disposição, irmãos. Casas, carros, apartamentos e tudo do bom e do melhor. Irmãos, não tem nada disso no texto. Mas logo depois diz, mas se não me ouvires, sereis devorados pela espada, porque assim a boca do Senhor o disse. Eles leem isso? Não. Por quê? Porque é mensagem triunfalista. Aí quando a luta vem, sabe o que acontece? Por causa da perseguição, e eu vou mostrar na Bíblia. Eu quero mostrar isso na Bíblia, vamos lá. Eu quero usar aqui Mateus capítulo de número 13, versículo 18, na parábola do semeador. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou à beira do caminho. Agora vamos continuar aqui só para você poder entender. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Irmãos, é isso que está se cumprindo.
Tem muito cristão com 5, com 10 anos que não foi ensinado que o cristão vai passar por perseguição, que o cristão vai passar por angústia, que o cristão vai passar por luta. Isso logo no início da sua caminhada ele não foi ensinado. Depois ele não dá nenhum valor a isso. Ah, nem é assim não. Ele acha que é diferente. Aí o que acontece? Quando vem os problemas ele abandona. Por quê? Porque ele não foi treinado em entender. Então ele desiste. Porque ele não consegue lidar com as lutas do dia a dia. Religiosidade vazia. Filipe não pregava religiosidade vazia. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Isso é religiosidade vazia. Ele pregava a Cristo. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. Isso está na revista. Não sou eu falando. É o comentarista falando, com base bíblica. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Porque a mensagem da cruz, ela traz vida, ela traz libertação, ela traz salvação, ela traz esperança, ela traz conforto, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz bondade, ela traz tudo sobre nossa vida, irmãos. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. O centro da mensagem era: quem é Jesus? Eles estavam sendo perseguidos. Quem é Jesus? O que ele fez na cruz? Morreu por morrer? Ele era um malfeitor? Não, claro que não. Sua ressurreição. O que a ressurreição de Jesus implica para a nossa vida? Seu senhorio. Jesus é Senhor, não era César que era Senhor. Eles diziam, os romanos diziam, César é o Senhor. E aí Paulo vai dizer, o Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Para eles era um choque de realidade. Mas ele pregava, Jesus é o Senhor. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Irmãos, você pode até estudar muito a palavra, mas se você não tiver uma vida devocional com Deus, se você não buscar a presença dele através da oração, você só vai ser alguém que vai comunicar alguma coisa, mais nada. O poder de Deus não vai operar, porque você só tem conhecimento, mas você não tem unção do Espírito Santo. E unção do Espírito Santo não vem apenas com o seu conhecimento. Você precisa ter uma vida de devoção a Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de vigilância. É diferente, irmãos. Tem gente que mostra muito conhecimento, mas está seco da unção do Espírito. Ah, então por isso eu só vou buscar a unção do Espírito. Aí vai falar bobagem, porque não tem conhecimento da palavra. Você tem que ter conhecimento da palavra, que você vai estar pregando também. Então você precisa ter as duas coisas. Precisa ter conhecimento da palavra. Crescer na graça, mas crescer também no conhecimento. Entenda isso. Imagine um médico que entra numa aldeia com uma vacina milagrosa. Aqui é uma ilustração. Ele não fica discutindo teorias. Ó, essa vacina, ela tem tal componente, que não sei o que. Não. A pessoa tá precisando da vacina. Ele aplica a cura. Filipe era como esse médico. Trazia a cura de Cristo. O que podemos aprender nesse ponto? Essa pregação produziu resultados reais. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Atos 8:6. Havia grande alegria naquela cidade, Atos 8:8. Criam e eram batizados. Desculpe. Atos 8:12. O evangelho não é um conceito, é transformação de vida. Você recebe a palavra e tem que ter transformação. Vamos refletir sobre esse tópico? Sua conversa com os outros gira em torno de Cristo ou você fala mais de política, esporte? Problemas? Peça a Deus ousadia para colocar Cristo no centro. Não que você não possa falar de outras coisas, mas você precisa falar de Jesus. Às vezes a gente está ali falando de um monte de coisa e nunca fala de Jesus. Tem um momento ali para você falar também de Jesus. É importante. É claro que numa conversa, às vezes sua família, você está lá e aí você não vai ficar o tempo inteiro pregando ali. É claro, isso é óbvio. Você tem como falar de outros assuntos do mundo, da atualidade, situação financeira do país, a situação política do país, a situação da educação no país. Bom, tem vários assuntos, não tem nenhum problema.
Mas você, como um cristão, tá falando disso tudo sempre norteado pela palavra. E às vezes não está citando a Bíblia diretamente, mas o seu pensamento está condizendo com o que a palavra diz. É isso, irmãos. Em nome de Jesus. E aí, por isso eu digo para você, é importante estudar a palavra. É importante estudar a Bíblia. Ah, mas eu não sei por onde começar. Ah, mas acontece que eu não tenho tempo. Ah, mas acontece que eu também não entendo as escrituras. Existem ferramentas para te ajudar, mas você precisa querer. Entenda? Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Aqui é uma decisão pessoal sua. Se você quiser crescer na graça e no conhecimento, você vai investir. Às vezes, nós investimos em tantas coisas. Eu mesmo, nessa data que eu tô gravando essa aula, eu tô gravando essa aula no dia 31/8/2025. Inclusive, é um domingo. Eu tô gravando lição no domingo, por causa da situação do corre-corre. Quem me acompanha aqui no canal viu aí, eu fiz uma postagem, o que aconteceu no ombro da esposa e tudo. Então, hoje é que eu tô conseguindo gravar essa aula. Mas, eu quero dizer a você que eu tô aí fazendo cursos, aprendendo, porque eu preciso de capacitação, então você precisa de investimento. E, às vezes, o investimento não vai ser igual a esse curso, o valor do curso aqui, como facilitar meu estudo da Bíblia, não. Às vezes, os investimentos que tem que fazer de curso são muito mais altos. Então, você está tendo uma grande oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Ah, pastor, mas acontece... Ei, você talvez diga assim, ah, mas eu não sei se vai haver benefício na minha vida. Então, eu vou colocar aqui um depoimento de uma aluna que deixou pra gente. Se você tem um depoimento, você que é aluno, quiser fazer um pequeno depoimento aí, pode fazer. Mas tem que ser curto, senão eu não consigo colocar. Olha o que ela diz. Irmã Ivanilda Amparo, quero mais uma vez agradecer por ela ser aluna do curso. Fiz o curso e recomendo. Aprendi muita coisa que jamais imaginava e de forma esclarecida. É ela falando. Não é a minha visão do curso, é a visão dela. Simples e com grandes conteúdos e indicações para o nosso crescimento espiritual. Ela nem sabe. Deus falou para mim assim... ao meu coração, meu filho, eu quero que você ensine de forma simples, para que as pessoas mais simples
possam compreender. E quando eu falo de simples aqui, eu tô falando de pessoas que têm mais dificuldade de compreensão em relação ao texto da palavra de Deus. Tem pessoas que aprendem só lendo, não precisa de alguém explicar. Só em ela ler, ela já vai aprender sem problema nenhum. Mas o Senhor falou para mim focar principalmente, não que não vai alcançar essas outras pessoas, mas principalmente naquelas pessoas mais simples. E ela bota aqui, ó, fiz o curso, recomendo, aprendi muita coisa que jamais imaginava de forma esclarecida, simples. Ela não sabe. Isso aqui é uma confirmação de Deus para minha vida. Porque, através do que ela escreveu, eu posso entender que eu estou conseguindo fazer o que Deus falou no meu coração. Aí ela continua, depois desse curso, ou seja, houve uma virada de página. Presta atenção aqui, ó. Muitas coisas mudaram dentro de mim e abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Irmãos, ouvindo um depoimento de uma pessoa que não ganhou nada para poder deixar esse depoimento, que ela não ganhou nada. O que está acontecendo é que eu estou falando o nome dela direto, mas ela não ganhou nada, eu não chamei ela, ó, irmão, vem aqui fala bem do curso, nada disso aconteceu. Que eu não vou me prestar um papel desse. Mas olha o que ela está dizendo. Pastor de excelência no ensino, que Deus continua capacitando para alcançar pessoas que precisam dessa direção e praticar de forma correta os ensinos da palavra de Deus. Deus seja louvado por isso. Então faça como ela. Tem vários depoimentos lá na página que também não foram forjados, são pessoas reais que me acompanham aqui no canal e agora mais o testemunho aí, o depoimento da irmã Ivanilda Amparo. Irmãos, depois do depoimento desse, se você não quiser fazer o curso, é com você. Continue do jeito que está, continue com a vida que está, só Deus sabe o que há de acontecer, porque você precisa crescer na graça e no conhecimento. O link está na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação. E para finalizar, a igreja que dá suporte à evangelização. Quero lembrar a você mais uma vez que nós temos aqui no canal a versão direta ao ponto. É uma versão mais objetiva, é uma versão que leva um tempo menor. Você está convidado a assistir, caso você queira também. Aqui vemos um aspecto crucial. Qual aspecto? A igreja que dá suporte à evangelização. Os membros da igreja não evangelizam sozinhos. Não estão desamparados, abandonados, largados. O suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então eles, em comum acordo, mandam Pedro e João. Mandam 2 dos líderes, tá? Atos 8:14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. A pior coisa que tem é a igreja ter atividades, não só na parte de missão também, que não há um apoio da liderança. E aí fica lá. O superintendente da escola dominical gritando aos 4 ventos, irmão, venha para a escola dominical, mas a liderança não fala da escola dominical. Irmão, em nome de Jesus. Eu sei que você que é professor, geralmente você não vai falar isso na sala de aula porque, de repente, isso pode causar um certo mal-estar, mas eu aqui posso falar. Então, a liderança tem que abraçar. Eu pertenço ao ministério que o pastor da igreja, ele abraça. É ele que fala. É ele que puxa. Então, quando o líder de departamento fala sobre aquilo, já teve o aval da liderança mostrando, falando, apoiando, e isso fortalece muito. Por quê? Porque quando o líder está fazendo, os liderados respeitam o líder, porque sabe que o apoio vem da liderança principal. Fica difícil fazer trabalhos onde a liderança... Eu conheço situações que a igreja tem seminário dentro dela, e que a liderança não fala do seminário. Não trata do seminário. Tem que falar. As ovelhas ouvem a voz do líder. Então precisa falar das atividades que tem para fortalecer. Se apenas quem está na frente do departamento de escola dominical, do departamento de ensino, de outro departamento, falar, mas não sair da liderança, isso enfraquece muito. Muito. Vamos lá, explicação. Essa forma de comportamento é lindo. A igreja de Jerusalém não competiu com Filipe. Isso aqui é interessante. Ah, foi Filipe? Ih, larga pra lá. Diácono? Larga pra lá. Tá abaixo do patamar. É patente mais baixa. Deixa pra lá.
Irmãos, em nome de Jesus, essa competitividade, essa competição, essa questão de desfazer um do outro. Não, 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 não. Não ignorou o trabalho dele. Não criticou seu método. Eles estavam lá para apoiar. Independente de como Filipe trabalhava. Eles estavam lá para apoiar. A igreja estava sendo dispersa. Estava sendo perseguida, desculpe. Estava sendo afligida. Filipe está evangelizando. Ó, Filipe, você não evangelizou do jeito que deveria. Olha, nós temos a forma disso e de aquilo. Irmão, em nome de Jesus. Estava evangelizando, estava pregando a palavra. Jesus no centro. Ao contrário, ouviram, apoiaram, enviaram líderes para fortalecer o trabalho. Isso mostra a maturidade dos membros da igreja. Não havia competição. Quem está fazendo a obra precisa de apoio. Precisa de cobertura. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Ou seja, eles podiam dizer, nós estamos aqui em Jerusalém, nós somos os líderes de Jerusalém, e daqui não saímos, e daqui ninguém nos tira. Não, eles saem. Porque eles entendem que a obra é de Cristo, não é de Filipe. Não é de Estevão, é de Cristo. Mas é o nome de Filipe que está aí, ó. Foi Filipe que fez. E chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Enquanto nós não entendermos o conceito de corpo, nós vamos sempre viver com divisões. Essa mão não pode estar dividida dessa, porque elas estão interligadas. Se o seu corpo tem partes que são um contra o outro, se alguém é assim, existe um distúrbio. Há uma doença. Isso não é normal. Todos os membros do corpo colaboram para um só propósito. Não adianta. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Tem igreja que manda missionário e larga eles lá. Irmão, deixa Deus te cuidar de você. Como é que é? Deus vai cuidar de nós através de pessoas. E se mandou, precisa apoiar. O que podemos aprender nesse ponto? Hoje muitas igrejas vivem isoladas. Missões são vistas como coisa de outros. Mas a igreja é um só corpo. Quando um membro avança, todo o corpo deve apoiar. Eu recebi uma pergunta, eu vou até falar. A pessoa que fez a pergunta, se ela assistir essa aula, ela sabe que foi ela. Não vou citar nome. Uma sede e tem várias filiais. Aí a sede faz trabalhos que tem a ver com essa parte aí de atender necessidade, obras sociais. Aí filiais... Não, a sede já faz o trabalho. Como é que é? Ué, cada igreja local é uma igreja, tem que trabalhar também. A sede faz, mas ela tá fazendo lá no local dela. A igreja que é uma filial, ela precisa, ou uma congregação, como queiram chamar, ela também deve fazer o trabalho. Como assim? A igreja sede está numa localidade que ela não alcança onde essa igreja local está. Essa filial, essa congregação. Então todos devemos trabalhar. Tem evangelização aos domingos na igreja sede, aqui não precisa. Como é que é? Como assim não precisa? Irmãos, realmente, você apoia missionários, ora por eles, contribui, visita. Mas a igreja aqui não tem recurso, não tem condição de mandar um missionário, ela não tem como sustentar. Então veja algum lugar que apoia a obra missionária e mande pelo menos uma oferta. Mesmo que não seja uma grande oferta que possa mandar, mas mande uma oferta. Porque essa parte de grande oferta, isso é subjetivo. Depende do que quer se dizer uma grande oferta. Mas mande. Contribua, ore. Não adianta só orar se pode contribuir. Deus sabe quando eu posso ofertar e eu não quero ofertar. Eu posso enganar as pessoas à minha volta, mas Deus eu não engano. Deus fala assim, você podia ofertar, Luna, mas tu não ofertou. Ou tu podia ofertar mais, mas tu não quis ofertar. Pastor, mas o dinheiro é meu. É mesmo? Se eu sou um cidadão do reino de Deus e Jesus é meu Senhor, o meu dinheiro é do meu Senhor, eu sou apenas um mordomo das coisas que Ele me deu para administrar. Enquanto eu não entender isso, eu estou perdido. Porque eu penso que sou o que eu não sou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, você apoia missionários, ora por eles, contribui, visita. 2, a igreja que discipula.
Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Primeiro, ela evangelizou. Filipe evangelizou. Agora ela tem que discipular quem foi evangelizado. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã. Que história é essa que não tinha discipulado na igreja primitiva? Que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. Que história é essa? O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. O que podemos aprender nesse ponto? Pedro e João impuseram as mãos, gesto de bênção, unção e reconhecimento. Isso mostra que conversão é o começo, batismo nas águas é público, que é uma confissão pública do que aconteceu quando aceitamos Jesus, morrendo e ressuscitando, tendo uma nova vida em Cristo, e receber o Espírito é poder para testemunhar. O batismo nas águas simboliza morte e ressurreição, uma nova vida. O batismo no Espírito é capacitação para a missão. Busque ele. Se você conhece alguém que não é batizado ainda, ore. Não critique. Nós não sabemos o motivo. Nós não somos Deus. Ah, mas eu tenho quase certeza, mas não tenho certeza. Então, ore. A pessoa não tem poder de se batizar, então ela tem que esperar o Espírito batizar. Ah, mas se não batizou ainda é porque tem alguma coisa errada. Irmãos, quem sou eu? Não vamos julgar as pessoas. Ore por elas. 3. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebesse o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Porque a vontade de Deus não é só aceitar Jesus, depois passar pelo momento ali, porque nós vamos ver que tem pessoas que dizem assim, ah, mas já a Bíblia mostra que eles acabavam de aceitar Jesus, já eram batizados. É, mas estamos falando de judeus. E o judeu tinha toda uma base da palavra. O Antigo Testamento, todo. E quando tinha algum gentio sendo batizado automaticamente como eunuco, ele era um prosélito, ou seja, seguia o judaísmo sem ser um judeu. Então, precisa de uma base. A gente precisa compreender. Então tem o discipulado de integração, que é os primeiros meses ali depois que aceitou Jesus, aprendendo as bases da fé para poder passar pelas águas, para saber. Se não tem aquela velha desculpa, você nunca ouviu? Eu já ouvi. Ah, mas acontece que quando eu fui batizado eu não sabia o que eu estava fazendo. A igreja tem que se livrar disso através de ensinar a palavra para as pessoas, tá bom? Senão você vai acabar dando banho nos outros. Tá? Mais tarde, Pedro e João foram enviados para recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. E aí depois buscar o batismo no Espírito Santo. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito, tanto é que eles vão lá. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal assim como fizeram os apóstolos. O problema é que tem muita igreja que as pessoas aceitam Jesus, eles nem falam do Espírito Santo para elas, pentecostais. Então o que acontece? A pessoa começa. Aí quando depois que tem um bom tempo na igreja, vamos fazer aqui uma oração para recebimento do Espírito Santo. Tem gente que fala, hã? Do que ele está falando? Porque nunca se faz. Ah, pastor, Deus não batiza mais com o Espírito Santo nos dias de hoje, não. É mesmo? Eu pertenço a um ministério que, de quando em quando, fazem oração e é batizado 10, 15, 20, 30 e por aí vai. Como assim não batiza mais? O que podemos aprender nesse ponto? Jesus não disse, vocês serão minhas testemunhas, somente depois de se sentirem preparados ou sem medo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles já tinham a palavra, os ensinamentos de Cristo, e agora eles precisavam de poder para a evangelização. Você precisa do conhecimento da palavra, mas você também precisa do poder do Espírito Santo. O discipulado verdadeiro leva o novo crente a conhecer a Cristo, ser batizado nas águas, receber o batismo no Espírito Santo e crescer em comunidade, em comunhão uns com os outros. Vamos refletir sobre esse tópico? Você já orou por alguém para receber o Espírito Santo? Ou já pediu isso por si mesmo? Se você já é batizado, ore por alguém que ainda não é. Se você não é batizado, ore para que o Senhor possa te batizar.
Persevere, continue orando. Conclusão. A lição de hoje nos mostra que a expansão da igreja não foi um acidente, foi o cumprimento de um plano divino. Lembre-se disso. Deus usou a perseguição para mover os crentes, Deus usa coisas que nós não esperamos, tá? A fidelidade para multiplicar a mensagem. O Espírito Santo, a fidelidade por quê? Por fidelidade nas Escrituras. Fidelidade com Deus e também com o que pregavam. O Espírito Santo para transformar vidas e a unidade para sustentar o movimento. Porque imagine se eles não tivessem unidade, mesmo estando longe geograficamente. É aqui que nada muda. Se existe unidade em Cristo, podemos estar longe, mas continuamos agindo da mesma forma. Uma chamada à ação. Vamos lá? Saia da sua Jerusalém, sua casa, seu grupo, sua rotina. Fale de Jesus. Leve a palavra, não ideias, mas Cristo. Vai debater ideias, tá? Apoie quem está no campo. Ore, contribua, vá. Pode. Às vezes você, não estou falando da igreja, a igreja pode enviar um missionário ou contribuir com uma obra missionária. A nossa igreja não tem missionários da própria igreja, mas contribui com obras missionárias. Envia ofertas para a obra missionária. Tá? Isso aqui é interessante falar. Agora, você individualmente pode adotar alguém. Pode enviar oferta para um projeto. Ah, pastor, mas é pouquinho. Envie. Ou pegar uma pessoa séria, um missionário sério. Eu, por exemplo, conheço um missionário, pastor Laércio Fernandes. Pastor Laércio Fernandes, inclusive, deixa eu até fazer algo aqui, deixa eu ver se eu consigo. É um pastor que eu conheço que está na Bolívia há mais de 5 anos. Ele foi para a Bolívia antes da pandemia. E quando ele chegou lá, logo depois veio a pandemia. Ele começou do zero. Zero. Sabe o que é zero? Zero. Zero. Ele era gerente de um banco na região Nordeste e Deus falou para ele, larga tudo e vai. Irmãos, para tomar uma decisão você tem que saber que é Deus mesmo que está mandando. Ele pediu conta do banco. Foi ele, a esposa e os 2 filhos. Um casal de filhos. Se não me falha a memória, o Davi e a Letícia. E ele está lá na Bolívia. Começou do zero. Agora, deixa só eu colocar aqui. Não sabe onde investir? Eu vou mostrar para você. Porque eu tô aqui falando, aí o Espírito Santo vai falando ao meu coração. Ah, eu não sei onde investir. Então vamos lá. Mostrar para você aí, ó. Esse aí é o Instagram do pastor Laércio Fernandes. pr.Laércio Fernandes. Você, @pr.Laércio Fernandes. Tô colocando aqui. Olha onde ele está lá, ó. Missionário em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Assembleia de Deus, tá? Ele era do Ceará, Rio Grande do Norte. E teve no Rio de Janeiro, tá? Congregou conosco, numa igreja que eu congreguei. Então eu conheço o pastor Laércio Fernandes. E aqui tá a obra que ele faz. Ele tá lá, fazendo a obra. Começaram do zero. Do zero, não tinha nada. Olha aqui deixa eu ver se aparece a foto do templo aí. Ó, aí, ó. Foi do zero, irmãos. Não tinha esse templo, não tinha nada disso. Nada disso existia. Tá aí, irmãos. Eu chego a ficar comovido, porque Deus mandou esse homem sair, pedir conta do banco. Esse é o Deus que faz. Então, você não tem aonde investir? Entre em contato com ele por aqui. Se você quiser dizer que foi o pastor Mário Luna que falou para poder fazer isso, indicou, tudo bem. Se você não quiser falar, também não precisa falar, não precisa dizer que fui eu, mas contribua com a obra. É uma obra missionária séria. É algo que realmente vale a pena. Entre, verifique a obra, desça mais a página, vá mais abaixo, veja que você vai ver fotos aonde eles estão no início, o terreno do início. Deus está fazendo uma obra tremenda através do pastor Laércio Fernandes ali na Bolívia. Então Deus seja louvado. Contribua, você pode fazer isso. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição. Já Nacional de Missões, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, lição 11, 14 de setembro de 2025. Então nós chegamos ao final da nossa lição. Quero lembrar a você do material de apoio da EBD comentado online. Vai estar o link na descrição e no comentário fixado, primeiro ponto. Quero lembrar você do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. O link está na descrição também, no comentário fixado e também nos vídeos de recomendação. Quero lembrar você da versão direta ao ponto, você pode assistir.
do Entendendo Atos 8, inclusive tem um panorama, tem Atos 1 até 8 já gravado no canal. Você vai aprender muita coisa se seguir a sequência e assistindo um por um. E eu também quero lembrar a você, tá? De pedir a você, melhor dizendo, que você possa aí estar orando pela nossa vida, porque nós precisamos de oração, eu e a menina princesa, tá? Precisamos muito de oração, porque nós precisamos muito de oração. Até quero colocar aqui, tá? Eu fiz uma postagem recente, tá aqui por causa disso, né? Ela estava fazendo um exercício físico e acabou tendo aí uma lesão no tendão. E nós precisamos fazer uma ressonância magnética e vamos fazer. Eu estou gravando a aula no dia 31/8, no dia 1º, Deus usou uma pessoa, porque se for esperar pelo sistema de saúde vai ser bem complicado, mas íamos esperar, mas Deus tem seus meios, usou uma pessoa e nos presenteou com a ressonância magnética, então nós vamos fazer. Então nós precisamos muito de oração. Inclusive isso aconteceu justamente, ela fez o exercício, não fez nada errado, não pegou peso, realmente pode ser uma fragilidade que o ombro dela tem. A pessoa que faz lá o treino, ela não fez nada de errado, tá? E ela fez na quarta-feira, que foi dia 27, e no dia 28, na madrugada, ela já começou a sentir dor e nós passamos o dia todo no hospital no dia 28, que foi o dia do aniversário dela. Tudo para a glória de Deus. Então, nas suas orações, ore por nós. Nós precisamos muito de oração, tá bom? Só Deus sabe as batalhas que eu, ela e vocês enfrentam. Então vamos em frente, clamando por Jesus. Quero agradecer a vocês que ficaram até agora e orar e dar a bênção apostólica. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer por mais uma aula. Deus, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe, Deus. Só tu sabes. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha tomar a vida de cada professor, de cada professora, de cada aluno, de cada aluna. Que nós não venhamos nos acovardar diante, Senhor, das dificuldades da vida. Que não venhamos usar como desculpa os problemas da vida para deixar de cumprir o chamado que o Senhor nos deu. Que possamos cumprir o chamado com excelência. Senhor, é claro que indo até onde nós podemos, mas nos ajuda, Senhor. Que o Senhor tome o primeiro lugar de nossas vidas. Que o Senhor tome as nossas vidas. Que o Senhor repreenda todo o mal, todo o ataque do adversário contra a vida de cada um de nós. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!